Permita-se desvendar os caminhos da mente de Sócrates, e descobrir como suas palavras podem nos guiar em escolhas difíceis, e revelar o que realmente importa em nossas vidas. Esta é a história que contém uma pergunta que desafiou a humanidade ao longo dos séculos. Uma pergunta que nos obriga a enfrentar nossos instintos mais profundos, e revelar a grandeza de uma alma diante de decisões impossíveis. Há 2500 anos, o sábio filósofo Sócrates desafiou seus contemporâneos com uma pergunta intrigante e profunda. Se um incêndio consumisse sua casa em uma noite escura de outono, e você só pudesse salvar uma pessoa, quem seria? Sua esposa ou seu filho? Essa indagação, permeada pela sabedoria de Sócrates, ressoou através dos séculos e continua a nos intrigar até os dias de hoje. Na tranquilidade do meu lar, após o jantar, enquanto minha família se acomodava nos quartos, peguei um volume da minha biblioteca contendo pensamentos filosóficos de Sócrates. A leitura dessas palavras sábias despertou em mim uma profunda admiração. Sócrates, o grande filósofo, cuja paixão era desafiar seus contemporâneos com questões complexas em praça pública. Uma dessas perguntas, em especial, me deixou perplexo. Imerso na leitura, questionei-me sobre qual seria a resposta da minha esposa. Sem desviar os olhos do livro, dirigi a pergunta a ela. A resposta veio de maneira clara e imediata. Claro que todos salvariam o filho, pois o instinto materno age para proteger a criança indefesa. E assim, a discussão entre nós começou, pois era uma questão incrivelmente difícil de se resolver. No dia seguinte, enquanto trabalhava, iniciei uma conversa sobre Sócrates com meus colegas. Apresentei-lhes a mesma pergunta e as respostas foram unânimes, todos escolheriam salvar a criança. No entanto, compartilhei com eles minha mudança de opinião. As palavras sábias de Sócrates haviam me convencido durante a noite. A revelação que tive causou um alvoroço na sala de almoço, gerando discussões acaloradas, chamando a atenção de todos ao redor. Porém, a intervenção do chefe pôs fim às vozes exaltadas, e dispersou o debate proibido durante o horário de trabalho. Quando retornei à minha tarefa, encontrei um colega idoso, um homem dedicado ao trabalho, ali na sala. Ele não havia participado do debate, pois havia perdido o almoço em função de sua diligência. Além disso, era um pouco surdo, não se envolvendo muito nas conversas cotidianas devido ao barulho. Decidi fazer a mesma pergunta ao colega mais velho, um homem de família, com uma história de 40 anos de casamento e 3 filhos. Ele havia construído uma casa para cada um deles com suas próprias mãos, e agora desfrutava da alegria de ter 5 netos, todos eles o amando e o visitando regularmente. Após refletir por um momento, ele compartilhou sua resposta. Obviamente, todos escolheriam salvar o filho, comentou ele. Mas eu escolheria a minha esposa. O instinto paternal é poderoso e nos leva a proteger nossos filhos, mas devemos lembrar que os filhos são hóspedes na família. Eles crescem e partem, criam suas próprias vidas. Por outro lado, minha esposa é minha parceira fiel há tantos anos. Juntos, compartilhamos inúmeras memórias e experiências. Com ela, encontrarei paz até o fim dos meus dias. A sabedoria dessas palavras me impressionou profundamente. Fiz uma reflexão sobre a importância de valorizarmos adequadamente a família, pois talvez seja esse o motivo por trás de tantos divórcios e desuniões. A felicidade reside na valorização mútua dos pais, sendo esse o elemento mais importante. Quando os pais se valorizam, os filhos também aprenderão a valorizá-los. A maioria das pessoas nunca leu Sócrates, e é improvável que o façam. O instinto paternal costuma estar acima de tudo, e é uma força poderosa. No entanto, essa pergunta de Sócrates atravessará os séculos, pois é uma questão que desafia a nossa essência. Maridos que não desejam escolher entre a esposa e o filho, irmãos que temem conhecer a verdade, e filhos que são amados, independentemente de suas escolhas.
A vida nos apresenta situações complexas e dolorosas, nas quais precisamos tomar decisões bem difíceis. A grandeza de uma alma se manifesta na coragem de fazer essas escolhas, mesmo quando nosso coração se vê dilacerado, entre amores igualmente valiosos. Que Deus não permita que ninguém precise enfrentar essa escolha. Mas que possamos aprender com a sabedoria de Sócrates, e valorizar aqueles que nos amam. Em última análise, a resposta a essa questão é uma decisão pessoal, moldada por nossas próprias experiências, valores e compreensão do amor. O desafio está em encontrar o equilíbrio entre as demandas do instinto e a importância de preservar as relações familiares duradouras. Então que a reflexão sobre essa pergunta nos lembre da fragilidade da vida e do valor dos relacionamentos verdadeiros. E que possamos encontrar a sabedoria necessária para agir com discernimento em momentos cruciais, cultivando o respeito e o amor mútuo dentro de nossas famílias. Pois no final das contas, é a harmonia familiar que nos trará a verdadeira felicidade, e nos guiará na difícil arte de tomar decisões difíceis. Gratidão imensa por assistir esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Forte abraço!